Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos passando a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre do ano de 2020. A última lição que tem por título O Novo Homem Jesus Cristo. Aqui temos o texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. A leitura é um pouco extensa, mas vamos aqui estar lendo esses versículos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos direcione em mais uma escola bíblica dominical. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença neste momento, pedimos a Tua direção, Senhor, para mais uma ministração da Tua Palavra. Fale conosco através da Tua Palavra, é o que te pedimos neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, toda lição, ela tem para nós aí objetivos. Objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral é o que se pretende alcançar no final de cada aula, de cada lição. E os objetivos específicos são aqueles tópicos que são elencados na lição. Então, objetivo geral: mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos são 3 aqui: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelece para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo,
que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Então veja só, é impossível alguém alcançar a perfeição nessa vida. Até existe um ditado entre nós, entre os seres humanos, dizendo, né, que ninguém é perfeito. Por quê? Porque ninguém consegue chegar nessa condição de perfeição nessa vida. Veja que a perfeição é algo ainda a ser atingido. E isso é importante porque a Bíblia vai nos dizer que há uma possibilidade de sermos perfeitos, no sentido absoluto, somente na vinda de Jesus ou na hora em que acontecer a transformação dos nossos corpos. Mas vamos lá. O nascimento do novo homem. Jesus ele ensinou a Nicodemos, um renomado mestre da lei, que o novo homem ele não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem, Cristo, é antes de tudo uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Então a sentença é essa. Como Adão ele acabou trazendo condenação para toda a raça humana, em Cristo nós alcançamos a absolvição, nós alcançamos a salvação, a redenção. O primeiro Adão traz morte, o segundo, que é Jesus, ele traz vida. Então veja só, a respeito disso, temos aqui o novo nascimento, nascido de Deus. O novo nascimento ele é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, o novo nascimento é importante a gente observar. Veja que Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele foi ter com Jesus de noite. Chegando lá, ele falando com Jesus, ele apresenta para Nicodemos uma coisa que mexeu na área intelectual, na área mental de Nicodemos. Porque quando ele disse, necessário é nascer de novo. Quando Jesus disse isso para Nicodemos ele ficou sem entender o que Jesus queria dizer. O novo nascimento, ele é diferente do nascimento físico. Jesus não estava dizendo para Nicodemos voltar dentro do ventre de sua mãe e nascer de novo. O nascimento biológico, físico, acontece uma vez só, mas o nascimento espiritual acontece em decorrência da nossa vida. Veja só, o novo nascimento, ele é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. E aí ele apresenta, nascido da água. É importante a gente enfatizar que quando Jesus ele disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, precisamos compreender que ele não está falando aqui especificamente do batismo nas águas. Ainda que fala nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando ele é recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e ressurreição, como também o renascimento espiritual. Mas nunca, em momento algum, o novo nascimento ele é comparado a um batismo no sentido de regeneração. Então, quando Jesus ele fala para Nicodemos nascer da água, ele estava se referindo a nascer dele mesmo, de Cristo, nascer de Jesus. E é interessante porque no capítulo 3, ele fala para o mestre da lei que ele precisava nascer da água. Não é? Agora, no capítulo 4, esse mesmo Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, ele vai dizer para aquela mulher samaritana, ó mulher, ele pede primeiro para a mulher, eu quero água. A mulher fala assim, ó, não há comunicação entre judeus e samaritanos, e você está pedindo água para uma mulher samaritana? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que pediria e eu te daria água viva.
Então no capítulo 3 ele fala para Nicodemos que ele tinha que nascer da água, mas essa água já era o próprio Jesus. No capítulo 4 de João, ele vai dizer, no diálogo que ele tem com aquela mulher samaritana, ele vai dizer assim: se você soubesse quem é que te pede, você que pediria. Nesse caso, ele já está apresentando que ele é a água. E a Bíblia vai dizer que no último dia da festa, no capítulo 7 de João, lá no finalzinho do capítulo 7, ele vai dizer assim, ele fica no último dia da festa, ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então veja, ele está mostrando, tanto no capítulo 3, 4 e 7, que ele é essa água. Nascer da água é nascer do próprio Cristo. Há uma concepção errônea a respeito do nascido da água aí, em relação ao batismo, e muitas pessoas até acreditavam que quando elas desciam as águas, quando acontecia o momento do batismo na água, aquele pecado que aquela pessoa tinha ia embora. Por quê? Eles achavam que o batismo falava de regeneração, mas o batismo ele é símbolo de morte, de ressurreição, de um novo nascimento, de um renascimento, de uma vida nova, e nunca um nascimento, certo? Então jamais a água ela irá regenerar. Então veja, outra coisa importante é nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma. É que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Muito bem, vimos então o primeiro tópico, agora o segundo, a justificação do novo homem. O novo homem ele nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Bom, na salvação, a salvação tem vários elementos importantes, e um desses elementos dentro do aspecto da salvação é a justificação. A justificação ela é importantíssima, porque ela trata de uma nova posição. Meyer Pearlman ele vai dizer no seu livro a respeito da natureza da salvação, ele fala que a salvação ela tem 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é a justificação, porque trata da nossa posição diante de Deus. Então ele percebe, ele entende, Meyer Pearlman ele vai dizer que o homem diante de Deus ele é culpado diante de Deus, e Deus representando um juiz pronto para sentenciá-lo, para condená-lo. Ele sabe, aquele homem na condição de réu, sabe que ele não tem como ser absolvido por conta da sua culpa, dos seus delitos. Mas diante do grande juiz, ao invés de ele ser condenado, ele é absolvido. O que é isso? Justificação. Deus justifica o homem do seu pecado. É o primeiro aspecto da natureza da salvação. Então veja, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas aparentemente meritória, não nos salva nem nos justifica diante de Deus, porque a salvação ela acontece não pelo nosso merecimento, mas por conta do que Jesus já fez por nós lá na cruz. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então só existe um meio de obtermos a salvação e nos justificarmos perante o justo juiz: a fé no mérito perfeito de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem ele passa a ter um novo status jurídico perante Deus. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, porque a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então o novo homem agora é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Veja,
Lá na cruz, naquele dia da crucificação, haviam 2 malfeitores. E um dos malfeitores, ele, até no começo, ele tinha o mesmo pensamento do outro malfeitor. Mas com o passar das horas ali na cruz, ele acabou percebendo que Jesus era inocente, pelo testemunho das pessoas que estavam ao redor da cruz, olhando para ele, falando, ele não tem pecado, só fez o bem. Aí ele chega a uma conclusão também que realmente Jesus ele não era um pecador. Ao invés disso, ele confia em Jesus. E é interessante que quando um dos malfeitores começa ali a esbravejar, a falar mal de Jesus, ele acaba defendendo Jesus. Ele diz, olha, você não tem medo do que você está fazendo, nós estamos aqui porque nós somos culpados de crime, mas esse nada fez. E aí ele fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Veja que coisa interessante, né? Um pecador, um malfeitor, um criminoso que estava na cruz ali, estava sendo condenado pela sua vida de delitos, Jesus estava absolvendo ele, porque ele creu em Jesus como seu Salvador. Muito bem. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. Então a regeneração, ela acontece de forma instantânea. A pessoa creu em Jesus, toda a vida de pecado que ela tinha, naquele momento ele é apagado, porque essa pessoa creu na fé, creu em Cristo. Pela fé, ela creu no sacrifício de Cristo. Ela creu que a morte de Jesus, lá na cruz, foi para perdoar os seus pecados. Então, a partir desse momento, aquela pessoa, ela foi instantaneamente perdoada. A regeneração, ela é instantânea, a santificação não. A santificação, ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então vamos lá, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido, ele passa a ser visto não apenas como justo, mas também como um santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. É até interessante a gente observar essa questão da palavra santo, né? Porque essa palavra, ela tem ela está tanto no hebraico como no grego, e ela tem um significado relevante. É importante a gente pensar que a expressão santo no hebraico é kadosh. Essa palavra ela tá relacionada a alguma coisa que foi separada, alguma coisa que foi dedicada, que foi consagrada. Então, a palavra santo significa separação, consagração, dedicação, tanto no hebraico como também no grego. A palavra santo no grego é hagios. A palavra hagios significa separado, dedicado, santificado. Então Deus nos santificou, Ele nos separou. E é interessante que diante de Deus todos nós somos santos, porque nós fomos separados de uma condição de vida para uma realidade iminente, para uma realidade futura. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo, não fazemos parte desse sistema, somos separados. Interessante ainda que a santificação ela é progressiva nesse sentido, ela é um processo, ela não tem como alguém chegar a um momento da vida e dizer, olha, eu agora não tenho mais o que se santificar porque eu cheguei no nível máximo. Não existe isso. Não, a santificação ela é progressiva, até que nós nos tornemos varão perfeito. Essa questão, essa condição de varão perfeito, ela nunca vai acontecer na terra, nunca vai acontecer na terra. Ela vai acontecer a partir do momento em que houver a transformação dos nossos corpos. Isso é no arrebatamento da igreja. Então é importante entender essas coisas. A santificação como um processo, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de se submeter ao longo e disciplinado processo de santificação.
até que ele venha a alcançar a estatura de Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então a santificação é a vontade de Deus no homem, ou melhor, no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Por quê? É um processo. Então é como eu estava dizendo, nunca alguém vai chegar a uma situação de impecabilidade. Ele se tornou santo, ele é santo, se tornou santo, de forma que ele nunca mais ele vai pecar. Muito pelo contrário, a possibilidade de repentinas quedas. E aí a gente tem a observação da Bíblia Sagrada, quando João ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar vocês têm um advogado para com o Pai. Ele está dizendo que jamais alguém vai viver uma vida sem pecado, e caso uma pessoa que é santa, separada por Deus, acaba pecando, ele não precisa pensar: olha, falhei, pequei, olha, não tenho mais condições, eu achava que estou decepcionado porque pequei. Isso aí é uma condição humana. Por quê? Porque jamais a gente pode ter, aqui eu não estou fomentando ninguém ao pecado, mas eu estou dizendo que se acontecer uma questão dessa, a pessoa possa pensar que ele não é a santificação, por ser um processo, não é uma coisa que a pessoa acontece na vida da pessoa quando ela crê. No caso da regeneração, que você é regenerado, você é admitido na família de Deus, Deus perdoa todos os seus pecados e a partir daquele momento nunca mais você vai pecar. Não é isso. O texto da Bíblia é muito claro, para a gente não se decepcionar com as nossas falhas. Quando falhamos, quando pecamos, isso está dentro do âmbito da natureza humana. Mas a vontade de Deus é que nós nos santificamos. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também temos aqui, temos aqui o último tópico, né? Esse tópico da santificação é o último. E para a gente concluir a nossa lição de hoje, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos